Salve nação, bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fla e bora conferir aqui o posse de bola no UOL com Mauro César, flamenguista e preciso, justo, não tem clubismo. Quem é o melhor técnico hoje no Brasil? Você tem dúvida? Eu acho o Felipe Luiz. E você? A enquete de hoje dos caras. Quem está mais próximo de conquistar um título na temporada? E aí, você tem dúvida também? Crédito de imagem a UOL Sport, link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e chega dando aquele like para ajudar, eu agradeço. Vamos conferir aqui. O Pelé diz que o melhor jogador do futebol brasileiro era o Luiz Paulo. Que era um jogador do Campo Grande, que até acabou jogando no Flamengo depois. Ô Mauro, falando em Flamengo, quem tá olhando de camarote esse derby é justamente o Flamengo que vai encarar o Grêmio em casa. Tendência é que o Flamengo ganhe do Grêmio e aí vai que o Corinthians atrapalhe o Palmeiras no caminho, vai ficar mais... O Flamengo vai abrir vantagem. É um jogo acessível para o Flamengo. E também tem outra questão, a sua coluna de hoje, que você escreveu, Mauro, sobre o melhor técnico do Brasil, já que estamos falando dos dois que estão disputando o título, Abel e Felipe Luiz. Por favor. Eu escrevi isso porque eu vi um corte de um programa de Record e me chamou a atenção a incredulidade do apresentador, que era o Kleber Machado, quando perguntaram ao Dodô, ex-jogador, né, e agora comentarista, se o Abel ainda era o melhor técnico. Ele falou que não, é o Felipe Luiz. Ele ficou incrédulo com aquilo. E eu estou reforçando que o Dodô está certo, o Abel não é mais o melhor técnico do Brasil. O Abel não é campeão de nada, o Palmeiras não é campeão de nada, os últimos 20 meses foram de fracassos. Aí eu ponho ali a lista, inclusive, são 9 eliminações em casa e uma derrota decisiva de Campeonato Brasileiro também em casa, só em casa. Ele foi o melhor técnico, talvez seja o melhor técnico da década no futebol brasileiro, né? Já que Jorge Jesus trabalhou para valer mesmo na outra década. Em 2020 ele pegou só o Campeonato Estadual, depois veio a pandemia e foi embora. Então, por isso que eu escrevi isso aí. Eu acho que, às vezes, alguns setores da mídia de São Paulo têm uma dificuldade muito grande de aceitar que o Abel não é o melhor técnico em determinado momento, né? Ele não é mesmo. Na minha opinião, não é. E aquilo me chamou muita atenção. Sobre o jogo de domingo, eu acho que o jogo tem alguns ingredientes muito perigosos no Flamengo. Começa pela essa coisa de ativação de novo patrocinador, uma série de eventos. O Flamengo não aprende, essas coisas não deveriam ser vinculadas ao jogo. Isso é o meio caminho para o Oba-Oba. Oba-Oba é um sério problema no Flamengo. Acho que o jogo deveria ser tratado como algo à parte. Eu entendo a importância, né, dessas ativações, mas o Felipe Luiz tem que trabalhar ainda mais para manter o time muito descolado dessa coisa. E do lado do Grêmio, né, se você estiver acompanhando a imprensa gaúcha, alguns influenciadores, alguns até são jornalistas que viraram influenciadores gremistas, né, parece que o Grêmio vai enfrentar assim, a seleção de todos os tempos e que já perdeu. Isso ajuda bastante o Mano vai montar um time defensivo. Então, acho que é um jogo que o Flamengo tem que ter muito cuidado. Lógico, se o Flamengo jogar uma boa partida e tudo mais, é uma tendência de vitória, isso é inegável. Mas esse ambiente todo, se não for bem neutralizado, ele pode se tornar muito perigoso nesse jogo. Porque agora se criou a ideia de que o Flamengo vai massacrar todo mundo. Não vai massacrar todo mundo. Não vai amassar todos os adversários. Embora o que aconteceu na segunda-feira tenha sido muito relevante, o Vitória não tinha sofrido mais do que 2 gols em um só jogo no Campeonato Brasileiro. Ninguém tinha feito 3 no Vitória, o Flamengo fez 2 em minutos e fechou 8-0, né? Então não foi algo irrelevante. E até a comparação com goleadas do passado, você pega a goleada do próprio Flamengo sobre o Fortaleza em 81, eu estava nesse jogo na Geral do Maracanã, lembro muito bem, 8-0, aí tem os 10 do Corinthians contra o Tiradentes, os 9 do Vasco contra a Tuna Luso. Eu estou falando aí de times, tirando Fortaleza, que na época também era muito inferior do que o Fortaleza é hoje, muito inferior, o Nunes fez 5 gols naquele jogo, são times que hoje não teriam nem série, ou seriam da Série E, se existisse a 5ª divisão no futebol brasileiro, algo parecido. O Vitória é um time da Série A, entendeu? Pontos corridos, que não caiu no ano passado, que empatou com o Botafogo no Rio, com o Palmeiras e o Cruzeiro jogando em casa, e conseguiu outros resultados com times que têm muito mais investimento, que têm muito mais jogadores, né? O Flamengo fez 8-0. Isso não é irrelevante, mas não será a tônica, não vai ser assim todo jogo. Nem sempre todo o plano do técnico vai funcionar, o desempenho dos jogadores nem sempre vai ser beirão da excelência, como foi na noite da segunda-feira. E o detalhe, foi um jogo em que foi possível trabalhar e jogar todo o tempo com muita intensidade, porque houve 5 dias de intervalo entre o jogo anterior e essa partida, e mais 6 entre a goleada do Vitória, sobre Vitória, e o jogo contra o Grêmio. E quando voltar a data FIFA, com a mudança do calendário da CBF, essa mudança bizarra,
isso não vai mais acontecer. Então, evidentemente, você vai ter aí mudanças de time de um jogo para outro, a utilização mais ampla do elenco vai ser necessária. Durante determinados jogos, se conseguir uma vantagem no placar, é provável que o time tire um pouco o pé para dosar energias, não vai jogar com a mesma intensidade tanto tempo. O calendário prejudica até o futebol no sentido da qualidade do jogo, porque mesmo quando o time está vencendo, ele vai tirar o pé, ele vai administrar o resultado. Isso é tão comum, acontece desde sempre, muito em função também dessa sobrecarga de jogos. E depois da data FIFA vai ter jogo terça, quarta ou quinta e jogo sábado ou domingo direto. Não vai acabar mais, exceto para os times que não estão em competição internacional e disputam, por exemplo, Copa do Brasil ou nada. Esses vão ter intervalo quando tiver rodadas de Copa Libertadores ou Copa Sul-Americana. Então, acho que foi um momento que não vai se repetir mais, assim, esse período de vários dias e tudo mais. Isso deve impactar nas escalações, no aproveitamento dos jogadores, né, no revezamento dos atletas titulares e também no comportamento do time em campo. Eu queria fazer só um registro. Diga. Até pedi ao Mauro para explicar, que ele falou que viu essa goleada no Flamengo lá na Geral. Que ano que foi, Mauro? 81. Ele deve ter visto o Gerdau, que é o torcedor símbolo da Geral, vibrando demais. Quem não conhece a história de Gerdau, é uma história maravilhosa. Que ele dava instrução pro time. Então ele ataca, chuta e tal. Se desse errado, eu falei, o não segue o que eu falo, pô. E se desse certo, eu não falei, pô. Ele era o personagem mais interessante, mais conhecido, o Gerdau, o famoso Gerdau. Grande Geral, como era espetacular, né? A Geral. Gerdau. Não, a Geral do Maracanã. Como era legal a Geral do Maracanã. Gerdau faleceu uns 2 ou 3 anos, inclusive. Ele era um dos personagens realmente mais legais do Maracanã, quando não existe mais. O Maracanã plural, né? O Maracanã do pobre, né? Esse ponto que o Mauro levantou na coluna dele é interessante, porque estamos numa disputa de Flamengo, Palmeiras ou outro. Quem é o melhor técnico do Brasil hoje? Mauro acha que é o Felipe Luiz. Eu tô com ele. Vocês? Eu só quero, antes de falar que eu também acho que é o Felipe Luiz, o momento que nós estamos vivendo mostra a decadência, o fim de linha para os técnicos mais veteranos. Do Cuca e do Mano Menezes. Ótimo ponto, né? A gente viu os dois aí no meio da semana. O Filipão nem vou falar, porque o Filipão agora deixou de ser técnico para ser... É gerente do Grêmio, né? Tá, mas ali na linha de frente e tal, são dois mais conceituados, veteranos, tiveram passagens por grandes times e tal. O momento do Felipe Luiz é muito melhor que o Abel. Assim, bem melhor no momento que, hoje, como disse até o título do Mauro, o Felipe Luiz é melhor do que o Abel. Agora, o Felipe Luiz precisa ganhar muita coisa para ter o mesmo currículo que o Abel. Tá começando, né? Então, sim. Mas hoje o Felipe Luiz é melhor que o Abel. A fotografia de hoje mostra o Felipe Luiz à frente. E aí, Juca? O que é? Você quer saber quem é o melhor técnico hoje? A fotografia do momento. Carlo Ancelotti. Não, mas em times do Brasil. Não pode votar no Dorival Júnior. Pode. Felipe Luiz. Arnaldo, quem você acha? Mutado. Agora não, estava mutado para nós só. Não sou eu. Isso, agora para falar. Leonardo Jardim. Então, esse é o terceira via. É incrível que o Tem o do Mirassol. Ele se abraça ao Cruzeiro. Ele se abraça ao Cruzeiro. Você lembra uma rodada, acho que 2 rodadas para trás, quando que o Cruzeiro ficou mais distante, não foi? Eu até dei uma mexida no anal, mas agora está mais perto. É porque o Cruzeiro, ele tem mais jogos que os outros. Foi isso que eu falei, não foi? Sim. Olha, o Cruzeiro não está, como vocês pensam, na disputa assim, a todo vapor. Porque tem um número de jogos muito superior a Palmeiras e Flamengo. Quando o Palmeiras e o Flamengo cumprirem esses jogos... Em pontos perdidos, o Bahia está na frente do Cruzeiro. Em pontos perdidos. Então, mas o Arnaldo não gosta do Rogério Ceni. Ele tem problemas com o Rogério Ceni. Não, eu gosto. Eu acho que os 4 técnicos que são nas primeiras posições do brasileiro são bem diferentes, né? 2 estrangeiros e 2 brasileiros mais jovens. Mas eu também, nessa comparação, dou vários méritos ao Felipe Luiz, que é um técnico estreante, né? O primeiro trabalho dele. E, de fato, surpreende. Sabe por quê? Porque se você analisar ele no Flamengo, ele faz um trabalho muito superior ao do Tite. Aliás, que era o
considerado o principal técnico brasileiro, né? Então, assim, o Trajano falou. O Tite eu não botei na lista porque ele tá meio licença, né, médica. Isso. Eu acho que a comparação Felipe Luiz e Abel são os extremos, né? Nessa briga aí. Um novato e o outro está há tanto tempo que você fala, e que dessa vez é aquela coisa, nós estávamos falando da pressão do Abel em relação ao jogo do Corinthians. O Abel está pressionado em diversas frentes, né? Inclusive não na batalha de ser o principal técnico do futebol brasileiro, mas no ano em que o Palmeiras mais investiu na sua história, fazer um time jogar num nível que o Palmeiras não conseguiu até agora. E algumas coisas, a solução da dupla Vitor Roque está excelente, eram situações que quem acompanha o Palmeiras mais de perto, o Danilo falou até que o Abel estava assistindo posse de bola, eram soluções meio que óbvias para quem vinha acompanhando o Palmeiras e que ele demorou um pouco a adotar, né? Então, acho que o Abel tem, em comparação ao Felipe, um desafio particular. E em relação ao Leonardo Jardim, talvez um desafio doméstico, porque é um português também, mas que chegou no Brasil e rapidamente fez um trabalho não tão simples, né, de limpeza de elenco, de adoção de um time base e tudo mais, que ganhou dele no confronto direto no Brasileiro. E em relação ao Rogério, eu acho que corre por fora o Rogério, mas o Rogério também faz um bom trabalho, sobretudo no Campeonato de Pontos A gente está esquecendo do técnico do Mirassol, hein? Sim, eu falei. Técnico de Mirassol, dos jogos legais. Também. Esse então, né? Aliás, domingo tem Mirassol e Bahia. O Mirassol, se passar ou ganhar do Bahia, ele passa ao Bahia? Vamos ver na tabela de classificação. Não, ainda não, né? Ainda não? Ele fica a 1 ponto do Bahia. Olha lá, como é que tá? 32 pontos. 32, viria para 33, 4, 5. Isso. Bahia está com 36. Exatamente. Aliás, o gancho para a gente colocar os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro aí que acontecem nesse fim de semana. Teremos Ceará e Juventude. Vitória do Ceará. Você tá palpitando? Sim. Botafogo e Red Bull Bragantino. Vitória do Botafogo. Imprevisível. O Bragantino é o time mais imprevisível do Pode país. acontecer qualquer coisa. Perder de goleada. Isso. No domingo, aliás, no sábado à noite ainda tem Cruzeiro e São Paulo. Dois times do Arnaldo. Vitória do Cruzeiro. O Arnaldo está dividido nesse momento para esse jogo. Vitória do O Cruzeiro. Arnaldo botou empate. É vitória do Cruzeiro. Aí tem o Grêmio, Flamengo do Felipe Luiz, o Grêmio Vitória do Flamengo. de gerações aí que o Trajano falou. Vitória do Flamengo. Santos e Fluminense. Neymar joga, né? Neymar joga. Vitória do Fluminense. É mesmo? Sim. Mirassol e Bahia, o jogo que o Trajano tá falando aí. Empate. Não, isso é sensacional. Olhando jogão. a tabela, é um jogo incrível. Pena que é no mesmo horário. Corinthians e Palmeiras. Vitória do Palmeiras. Vitória e Galo. Vitória do Galo. Internacional e Fortaleza. Vitória do Colorado. E por fim, Sport e Vasco. Esse jogo Eu queria falar do Vasco. O Vasco tá meio imprevisível, né? Sim. Ele jogou mais que o Botafogo. Jogou mais. Né? Mostrou mais força, vontade e tal, mas não levou. Jogando em casa. Que periga o jogo da volta. Aliás, diga-se de passagem, queria dar parabéns à arbitragem da CBF. Pela primeira vez tivemos um critério mantido. Não deram o pênalti pro Vasco no cotovelo do botafoguense, não deram o pênalti, embora o árbitro em campo tenha dado, para o Bahia contra o Fluminense. É o contrário, né? Ao contrário, Fluminense contra o Bahia. Em função disso, eu fiquei imaginando. É difícil imaginar, porque é tanta coisa. Se não tivesse VAR, como seriam os jogos, né? O Eduardo Juiz marcando o pênalti O Arnaldo Salão seria melhor. Não, eu acho que seria melhor, muito melhor. Mas eu fiquei imaginando o resultado do jogo. É isso? Quantos jogos Quantos jogos o juiz vai lá, entra com a ênfase total, pá. Aí de repente não é nada disso. Sai fora. Aliás, eu recebi um meme desses aí sobre VAR que eu vou mandar pra vocês, que é muito legal depois do programa. Eu preciso mandar pro Arnaldo um livro em inglês sobre o VAR.
Puxa vida. Aí é só voltando um pouquinho contra o Flamengo, que temos outro dado importante que o Trajano fala que não vale nada, mas me parece que isso é um sinal inequívoco. Não é que não vale nada. Eu acho que as pessoas, que o jogador que entra em campo não está nem aí para isso. Ele vai ver que ele jogava até pelo adversário. Mas eu diria que talvez o jogador do Grêmio seja um pouco ressabiado com o que ele vai encontrar no Maracanã. Olha o desempenho nos últimos 7 jogos entre Flamengo e Grêmio. 5 vitórias do Flamengo, 2 do Grêmio, nenhum empate. Teve 2-0 fora de casa, teve 3-2, teve aquele... um pouco mais para trás. Eu acho que o Grêmio contratou gente nova para... Acho que deve ter, não sei. O jogador... Aparece uns caras novos no Grêmio de vez em quando, assim. Não, o Grêmio não estava contratando, não estava contratando um jogador? Acho que é possível. Grêmio que o cara lá que comprou o negócio do estádio falou, não, eu não vou entrar na política porque é um pouco demais para mim entrar na política do Grêmio, desistiu da Mas veja você da fase do Grêmio, um jogo normal, Flamengo e Grêmio, aí voltando. Seria um jogo com maior expectativa. Exatamente. E duro você falar quem cravar o Flamengo como vencedor absoluto. Exatamente. Né? Algum tempo atrás. O Grêmio impunha respeito. Sim, né? Sem dúvida. Bom, o Grêmio já ganhou o brasileiro do Flamengo. E o Mano tem uma história que não é boa no Flamengo, né? Tem uma história que não é boa no Flamengo, justamente. O Trajano tinha falado pra gente ver a enquete, não é isso, Trajano? Porque até agora a gente não falou. Não, já passamos dos 6 mil, suponho. Likes, não. Chegamos em 5,4 mil. Então já passamos de 6 mil nesse momento, que lembra quando que você falou aquela hora, em 1 minuto passamos para 3, então é a hora da gente chegar. Então vamos chegar aos 6 mil, que é o nosso objetivo. Objetivo modesto. O reforço do Grêmio é o Arthur, né? Mas não sei se ele tem condição de jogar. O que não deu certo, jogou em 500 times lá na Europa, pintou muito bem o Arthur, chegou a jogar na seleção. Contratou o Balbuena, que começou bem e já machucou. Aí tem o Marcos Rocha, que também foi do Palmeiras para lá. Elas precisavam, alguém precisava avisar o Balbuena para parar de bater continência quando faz gol, porque não anda bem, as Forças Armadas não andam com essa bola toda, em qualquer lugar do mundo. Tá uma barbada, né, a enquete? Tá barbada. Eu quero saber quantos votos recebeu. Só 11% outros. Ser solidário aí. 71% Flamengo, 9% Palmeiras e 9% o Corinthians. Olha, assim que está a nossa enquete, pode continuar. É isso aí o vídeo, nação. Tá chegando a hora. Hoje é sexta-feira, falta 2 dias. Cara, o Flamengo não joga no meio de semana. É um tédio. E, cara, a gente fica muito ansioso porque a gente vive e respira Flamengo. Mas, assim, essa enquete aqui, quem é o time que tá mais próximo de um título? Quem é o time mais favorito? Quem é o time favorito para ganhar algum título? É lógico que é o Flamengo. Alguém tem dúvida? É umas perguntas retórica, né? É lógico que é o Flamengo. E detalhe, cara, o Mauro César tá certo. Como a maioria. Flamengo hoje tem o melhor técnico do Brasil, é o Felipe Luiz. Até porque ele foi campeão ano passado da Copa do Brasil, o Abel não foi campeão de nada. Apesar que o Palmeiras tá reformulando, mas assim, olha o futebol do Palmeiras e olha o futebol do Flamengo. Quem gosta do futebol do Palmeiras, só o torcedor palmeirense é clubista, só. Porque o mais fiel torcedor, que ele é justo palmeirense, ele vai falar que é o Flamengo. Tem dúvida disso? Mas olha o histórico do Flamengo e Grêmio. 7 jogos, só dá vitória ou derrota. E o Flamengo tá ganhando com 5 vitórias e 2 derrotas. E você acha que vai dar o quê lá dentro do Maracanã no domingo, hein? É vitória. E eu já chutei meu placar 5-0. Porque tem jogo já na semana? Não, é data FIFA. Então vai todo mundo com força máxima essa rodada. Todos os times. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e dá aquela força com like, porque ajuda demais e eu agradeço. E hypa. Compartilha, comenta, vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.